Olá, meus amigos que nos acompanham aqui pelo nosso programa Problema Seu. Erlen Amaral, já agradecendo a vocês por estarem conosco em mais essa oportunidade. Você que nos acompanha aí pelo Instagram, por nossas redes sociais, nos acompanha também pelo Facebook, TikTok e pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pelo carinho. E hoje a gente vem recebendo aqui no nosso estúdio Arte e Som, aqui no Rex Studio, no Shopping Monte Carlo. Uma convidada muito especial é a Brenda Lara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pessoal, a Brenda ela é jornalista de profissão, formada, né? Moradora da cidade de Contagem e hoje veio prestigiar o nosso programa aqui. É um prazer imenso recebê-la conosco hoje. Tudo bem, Brenda? Prazer é todo meu, tudo ótimo, prazer é todo meu, viu? Obrigada pelo convite. Um convite até tardio, né? Para receber essa pessoa tão agradável, tão especial aqui conosco aqui. Obrigada. Como a gente sempre faz nos nossos programas aqui, a gente apresenta o nosso convidado, a nossa convidada. Agradecemos aqui os nossos colaboradores. Queria que você falasse um pouquinho de você, quem que é essa pessoa bacana, sorridente, agradável? Quem que é a Brenda Lara? Olha, Erlen, eu gostaria muito, assim, de poder te responder a essa pergunta, né? Mas eu sinto te informar que quem vai responder as perguntas hoje é você. Uai, gente, então não inverter os polos da nossa atividade. É isso aí, Erlen Amaral, você está no seu arquivo confidencial. Nossa, coisa interessante, hein? Se bem que tem tudo a ver também, né? Porque eu não sou jornalista, né? Nem de profissão, né? E nem de hábito, né? Isso aqui é a nossa brincadeira de alguns dias durante os meses aí. É muito agradável receber pessoas diferentes. Então, uma pessoa diferente hoje, na verdade, sou eu, né? É você, olha só. Topa? Uai, topo. Vamos que vamos, hein? Bom, gente, então nós vamos começar agora o arquivo confidencial do Erlen Amaral. E pra gente começar, né, eu quero que você se apresente. Quem é você no mundo, Erlen? Hoje eu vou começar a sentir o que os meus convidados sentem aqui, né? A pressão na hora do bate-papo, da gente conversar um pouquinho, né? Mas, bom, surpresa muito boa, né? Que bom! Vamos agradecer pessoalmente depois quem teve essa ideia brilhante, né? Para nos fazer essa surpresa. Bom, então, Brenda, eu sou Erlen Gonçalves Amaral, aqui a gente fala Erlen Amaral para suprimir um pouco aí o sobrenome, né? Não sou nascido aqui em Betim, mas sou morador aqui de Betim, há 43 anos já, né? Vim para cá com 3 anos de idade, né? Então não parece que eu tenho 46, né? 47. Graças a Deus, o ambiente aqui da cidade é muito favorável para a gente manter essa aura boa, né? Com certeza. Mas falando sério, cheguei aqui na cidade aos 3 anos, né? Nasci na cidade de Águas Formosas. Minha família, né? Meu pai e minha mãe são naturais de Machacalis, norte de Minas, fica ali bem próximo. Meu pai era fazendeiro lá na região, né? E até muito promissor lá, finalzinho da década de 70. Ele era vereador lá na cidade de Machacalis, foi vereador lá por 2 mandatos. E ao final do segundo mandato, não foi muito feliz lá nas expectativas dele politicamente, aí resolveu mudar de ares, né? Vendeu o que ele tinha e nós viemos para cá. Até então eu era filho único, né, do casal. E depois que a gente se instalou em Betim, meus pais tiveram mais 2 filhas, né? Então eu sou o mais velho de 3 filhos, né? Tenho mais 2 irmãs. Né? E aí a gente veio para cá. Nessa época, apesar da minha pouca idade, a gente foi crescendo, eu vendo a dificuldade dos meus pais, porque ele saiu da condição de fazendeiro para ser caseiro de um sítio aqui em Betim, devido às condições naquela época, né? Era bem diferente de hoje, né? Naquela época você comprava o arroz e o feijão de manhã, se voltasse na época não era até o mercado, não era a venda, né? Se voltasse na venda de tarde já tinha outro preço. Verdade. Então cresci, né, numa família muito simples, mas a gente sempre fomos muito unidos, né? E morei no bairro Santo Afonso durante 9 anos. Estudei lá, de 1ª a 4ª série. Depois estudei até o 7º ano hoje, né? Lá na Barão do Rio Branco, no bairro Vianópolis. E depois meu pai conseguiu alugar uma casa aqui, em frente hoje onde é o Parque de Exposições, no bairro Santa Lúcia. E ali a gente se estabeleceu e começamos
dinamizar a nossa vida a partir dali. Legal. Foi uma infância muito, muito simples, muito sofrida, mas sinto saudade. Era uma coisa muito boa de vivenciar naquela época, os amigos, né? As brincadeiras. Eu sou de uma geração ainda um pouco diferente da atual, Somos, né? Isso, exatamente. Então, naquela época a gente não tinha computador, não tinha televisão a cores, né? Era para quem tinha um status de vida bem diferente do nosso. Então, celular, então, não era daquela época, né? A gente não precisa nem pensar nisso. Mas era muito bom viver, né, naquele ambiente ali de sítio, né? De poder andar descalço, brincar, aquelas brincadeiras mesmo daquela época, me fazia muito bem e foi bom para minha formação de caráter. Isso aí refletiu positivamente na minha vida, graças a Deus. Que bom, nós vamos chegar lá nesses valores, vamos explorar bem isso aqui, mas já que você está falando do seu pai e da sua mãe, quem são essas pessoas? Qual o nome delas, né? É verdade, verdade, pô. Bom, meu pai se chama Evelino, né? Evelino Gonçalves de Almeida, minha mãe, Nídia Amaral Gonçalves, né? Meu pai ainda é vivo, dia 30 de maio agora ele faz 90 anos. Uau! Maravilha, um velhinho sensacional. Minha mãe também foi uma pessoa maravilhosa, mas ela não está mais conosco, ela faleceu em 2011, né? Enfrentou aí um ano, né, lutando contra o câncer e infelizmente nos deixou saudade, que fica até hoje aí. Imagino. E então, o que você traz para a vida desses ensinamentos com seus pais, né? Que te moldaram de certa forma? Sim, sim. Bom, de maneira geral, isso aí serviu para me tornar uma pessoa muito simples, né? Eu sou uma pessoa de hábitos simples mesmo, gosto da vida simples, mas pelas dificuldades que meu pai passou, eu também sou um lutador, né? Sim. Eu tenho meus sonhos e aprendi a cultivar isso. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente honesta, preocupada em honrar os compromissos, né? Às vezes ele fosse possível, tirava de dentro de casa para honrar um compromisso que ele fazia. Então a palavra para mim, né, hoje ela é algo assim muito de extrema importância, vale mais que um contrato de papel. Imagina. Né? Porque o papel ele aceita tudo, né? Mas a palavra, isso aí reflete um pouco do caráter da gente, né? Então eu puxei muito isso do meu pai, da gente poder fazer os compromissos, né? Honrar aquele compromisso que você faz, a palavra que você dá. E questão do trabalho também, ele sempre, pela dificuldade que a gente passou no início, né? Então com 7, 8 anos, meu pai me levava para acompanhar ele fazer cerca, cuidar de jardim, limpar piscina, cultivar, né, fazer horta, capinar. Então, assim, são coisas que hoje eu olho para trás e não tenho vergonha de contar, porque aquilo ali para mim era maravilhoso, estar perto do meu pai, né? O vínculo de amizade era muito pequeno, né? Era só aquela coisa de escola, mas dentro de casa era eu, meu pai e minha mãe. Então, ele me ensinou esses valores, né, de trabalhar para conquistar as coisas, né, com honestidade, não lesar as pessoas, né? Passar por cima por conta dos nossos sonhos. E eu falo que a parte social eu puxei da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito caridosa e amava ajudar as pessoas e era muito religiosa, né? Minha mãe era católica, mas vivia mais nas igrejas evangélicas do que na igreja católica mesmo, sabe? Porque ela era muito querida, então ela ajudava muitas pessoas e aí as pessoas procuravam ela depois, como é que eu posso te agradecer? Vão na minha igreja, vão lá com a gente, você é uma pessoa muito boa e tal. Então, eu puxei muito isso dela, né? Minha mãe é que, até pela forma como meu pai lidava com a gente, minha mãe é que me ensinou a respeito das coisas da vida mesmo, né? Porque eu só tinha ela ali como referência, então ela que me ensinava a pegar no lápis para começar a escrever, que me ajudava a fazer os deveres de casa, né? Que falava como que funcionava as coisas da vida, né? Então, a gente tinha uma relação muito aberta. Às vezes a gente saía para o shopping, né, e saía de mão dada, e ela sempre foi uma pessoa muito bonita e muito agradável. Às vezes as pessoas até achavam que a gente era irmão, né? Então, ela era muito nova, né? Muito nova quando me teve. Então eu trouxe deles, né, dos dois, eu trouxe esses valores, né? Meu pai sempre gostou muito da política, apesar de ter se decepcionado, mas, né, nunca deixou de valorizar aquilo que Deus deu para ele, mesmo na dificuldade, não. Então, acho que eu puxei muito isso aí. Hoje sou uma pessoa, lógico que, né, tenho minhas ambições, né, tenho os meus sonhos, mas
as dificuldades que eu vejo é o quanto de esforço eu vou ter que imprimir naquele sonho ali para poder tentar realizar, né? Nunca vou passar por cima de outra pessoa para poder me sobressair, não. Então, eu acho que guardei esses bons valores deles aí. Eu acho que isso, para mim, é o que reflete de melhor em mim hoje, que eu posso passar para os meus filhos, né? Eu acho que é isso. Bacana. Você falou que estudou em Betim, né? Quais foram essas escolas? Estudei em Betim a vida inteira. Mas, enfim, de 1ª a 4ª série, como eu comentei, eu estudei lá no bairro Santo Afonso mesmo, na Escola Municipal Prefeito Alcides Braz. Na época, só tinha de 1ª a 4ª série lá mesmo, uma escola bem, bem simples lá no bairro, o bairro pequenininho. Então, eu estudei ali. Depois, da 5ª, 6ª e o 7º ano, eu estudei em Vianópolis, que é um bairro próximo também, né? A gente não tinha essa continuidade lá em Santo Afonso, então eu fui estudar lá em Vianópolis, né? Lá na Barão do Rio Branco. Quando a gente mudou para a região aqui do bairro Santa Lúcia, aqui em Betim, aí eu estudei na Amélia Santana, que é mais conhecida aqui em Betim como estadual, né? E passei por um período também no Colégio Afonso Pena, e de lá eu fui para o Nossa Senhora do Carmo, né? Onde eu concluí lá o ensino médio hoje, né? E um tempo depois, comecei a trabalhar em alguns locais aqui da cidade, já para poder buscar o meu, né? Já não dava mais para pedir o pai e para a mãe para dar um dinheirinho ali para sair, para poder me divertir. Então, comecei a trabalhar também muito cedo e sempre gostei de estudar. Eu não tinha preguiça de estudar, sempre gostei de estudar, sempre fui muito estudioso. E sempre fui muito curioso também, então isso aí me favoreceu, né? E passei um período sem estudar, que foi quando eu comecei a estudar para poder fazer o concurso da PM, porque eu sou militar, né? Então, abandonei os estudos, assim, né? Deixei um pouco de lado para poder me esforçar um pouco mais para estudar para o concurso. Então, em 96, eu passei no concurso da PM, né? Onde eu trabalho até hoje, né? E depois que eu já tinha formado na PM, passou um tempo, aí eu fui fazer um curso técnico num antigo colégio que chamava aqui Diretriz, era aqui em Betim, era uma escola técnica voltada para a área mais da saúde, né? Então tinha vários cursos lá, nutrição, tinha enfermagem, técnica em radiologia, patologia, e aí eu fiz o curso técnico em nutrição e dietética, porque eu adoro comer bem. Olha porque só. eu cresci muito tempo junto ali da minha mãe, então, e minha mãe sempre foi, né, tinha uma mão maravilhosa para cozinhar, então peguei gosto também, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer alguns pratos e tal, e aí falei, então vou fazer um curso aqui de nutrição e dietética, né? Que legal. E fiz o curso, e em 2012 eu entrei na faculdade de Direito aqui em Betim, foi a primeira turma no período da manhã, na faculdade Pitágoras, né? Então entrei na faculdade de Direito, e fiz muitos amigos lá também. Para mim foi uma experiência assim sensacional, né? E aí foi isso. Recentemente eu também eu falei, vou ter uma outra graduação, que eu já estou bem maduro, né? Vou pensar em outras coisas para fazer depois que eu não estiver aqui na PM. Então eu fiz o curso de Gestão Pública, né? Eu sou formado em Gestão Pública e agora eu estou fazendo 2 MBA, que é em Gestão Pública e Gestão de Cidades Inteligentes. Estou terminando aí para concluir os estudos aí. Aí eu acho que depois, aí findou, né? Vamos só manter o conhecimento e a pesquisa para não ficar muito para trás, e se atualizando. Mas da parte assim, da minha educação foi essa mesmo. Sempre escola pública, sempre no sacrifício ali, mas me dei bem, graças a Deus. Legal. E com quem você é casado? Bom, eu sou casado, eu sou pai de 3 filhos, né? Sou pai de 3 filhos e estou no 2º casamento. Casei muito cedo, né? Eu casei com 21 anos e com 23 a gente já estava separando, assim, consensual. Né? Eu era muito jovem, né? A mãe do meu primeiro filho também muito nova. Então, foi uma experiência para nós, né? Tanto para mim quanto para ela, eu tenho certeza que foi uma experiência. Então, eu tive, né, o Matheus, tenho o Vitor e tenho o Pedrinho, né, com a minha esposa Elaine, né, que a gente se casou já tem pouco mais de 7 anos. A gente se conheceu na faculdade. Olha que bacana. Eu entrei na faculdade em 2012, eu estava no primeiro período de Direito e ela já estava no último período de Administração. Então, a gente trombava ali na faculdade, ali,
né, todos os dias, né? E quando despertou o interesse, eu comecei a esperar, aí abria a porta do elevador, esperava entrar, dava um bom dia, né? E a sala dela também era no mesmo corredor do meu curso de Direito, então sempre que ela passava lá, ficou fácil. Não, destino unindo, gostei né? dessa pessoa aí, vou jogar o meu charme aí, quem sabe. E deu certo, né? Então eu sou pai de 3 filhos, né? Tenho o Matheus que vai fazer 23, né? Tem o Vitor que está com 18, vai fazer 19 agora em maio. E tem o Pedrinho. O Pedrinho está com 6, vai fazer 7 agora em julho. A rapinha do tacho. Né? Legal. A rapinha do tacho. Então, você falou aí de valores dos seus pais que você transfere para os seus filhos, né? Então, que valores são esses que te acompanharam e que você vê que aí, no mundo que a gente vive hoje e ainda, né? Sim. Que mudou tanta coisa, né, Erley? É. O que você vê que ainda faz sentido e que você passa isso para os seus filhos? Na verdade, eu penso que os valores eles são imutáveis, né? Ou você tem bons valores ou não tem valores, né? Não tem, eu não tenho bons valores. Não, eu tenho bons valores ou não tenho valor, né? Mas eu busco passar para eles essas experiências de vida que eu já tenho, né? O que eu agreguei ali do meu pai, da minha mãe, né? O que foi bom para mim dentro desse aprendizado, né? E também como eu sou um pai assim bem parceiro, bem amigo, então passo também as minhas dificuldades, né? O que eu passei de ruim, como que eu enfrentei os problemas da minha vida, para servir de base para eles também, né? Que hoje a geração hoje é uma geração muito digitalizada, né? Então os recursos eles estão ali na palma da mão, né? Então a gente acaba desdenhando um pouco das relações interpessoais, de conversar olho no olho com a pessoa, conhecer mais as pessoas mesmo, né? Num bate-papo, num debate e até no enfrentamento mesmo de ideias. Então eu procuro passar isso para eles, né? É lógico que cada um tem a sua individualidade, tem o seu, né? Está construindo o seu jeito, né? Como ser humano e tudo, mas aquilo que eu imagino que seja bom, né? Que foram boas referências para mim, eu costumo sentar, bater um papo e falar para eles, né? Para poder enfrentar esse mundo de hoje, que não está fácil não, né? Pois é, e dentro desse mundo que, né, você já tem uma experiência a mais que seus filhos, obviamente, o que você deseja para eles? Como é que você vislumbra um futuro para eles? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Sempre quer ver, a gente quer ver eles bem-sucedidos, com boa formação. Só que depois que criam asas, né? Começam a fazer suas próprias escolhas, né? Mas eu gosto de estar sempre perto, acompanhando e tentando direcionar de alguma forma, né? Utilizando da minha experiência de vida mesmo, né? Para poder tentar, né? Mostrar uma segunda opção, um caminho melhor. Mas eu respeito as escolhas, desde que a gente depois assuma, né, as consequências, né? Daquilo que a gente faz. Então eu falo muito com eles a respeito disso, né? O Matheus está mais próximo porque está aqui e trabalha aqui em Betim também, já está, né, construindo a sua vida, né? Vai ser pai agora, então eu vou ser um vovô super novo, né? Super. É até estranho falar, mas é verdade. Mas assim, então ele está começando a construir, né, a história de vida dele. Então eu falo também dessa importância de você construir momentos, né, com a pessoa que está contigo ali, né, com os filhos que estão por vir, né, para poder passar coisas boas. A gente sempre quer o melhor, né? Então eu procuro mostrar isso, né, que apesar das dificuldades do mundo hoje, né, a gente pode trabalhar para fazer boas escolhas, né, e tomar bons posicionamentos na vida para a gente poder tentar ser bem-sucedido. É isso, né? Aí. Com relação ao vovô, a hora que a criancinha nascer, você vai falar, já entendi, caiu a ficha, tá, né? Enfim, vai amar. Não, já curtindo a ideia de mandar. Porque você é um cara super família, né? Dá pra perceber isso, né? Então, isso é óbvio, vai ser bom. Né, com certeza. E falando de família, o que família significa pra você, já que a gente tá falando de família, né? Família pra mim é a base mesmo, né? A gente pode discordar de muitas coisas, né? Inclusive em vários debates, né? Questões de gênero e tudo, mas a gente sempre vai começar do início. O início é entre um homem e uma mulher que, né, se juntaram, se uniram para construir ali a sua família. Então, para mim, família é a base mesmo, né? A gente
tem que buscar mesmo, tá sempre unido, né? Buscar estar sempre próximo ali para poder se ajudar, resolver os problemas do dia a dia, que são muitos, né? Das mais variadas formas. Então, para mim, o que eu tento passar para eles, e é o que eu vivencio, que a família é a base mesmo, né, de tudo. Se você está bem dentro da sua casa, você consegue transferir isso aí para fora, né, você minimiza suas frustrações. Então, para mim, é o ponto de partida para as coisas darem certo. É o porto seguro, né? Isso. É bom você voltar para casa e ter quem te acolha. Exato, exatamente. E como é que você foi parar na Polícia Militar? Qual que é a história aí, né? Na polícia, na verdade, é o seguinte, a polícia, na época de infância, né, a gente, era da minha época, né, brincar de polícia e ladrão, rouba bandeira. Eu nunca gostava de roubar nada e também nunca era o ladrão na brincadeira. Então, eu acho que sempre tinha esse ponto de partida aí, né? Mas, assim, eu entrei na polícia com 19 anos, né? Então, o mercado de trabalho para mim era bem diversificado, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos como office boy, com a bicicleta, rodando o centro de Betim, entregando notas, né, nas empresas, no comércio e tal. Então, para mim, foi uma boa experiência nesse aspecto. Depois trabalhei na área do comércio também, trabalhei, né, no restaurante, trabalhei em bar. Então, acabou que naquela época a gente não tinha muita opção, né? Com 17 anos eu tentei fiz as inscrições para tentar passar na escolinha da Fiat aqui em Betim. Na época tinha ótimos cursos e tal, e passei e fui até a última etapa. E na última etapa eu fiquei pelo caminho e aquilo ali me frustrou um pouco. Falei, poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Porque as opções eram poucas, né? E aí um amigo meu de infância, o Anderson, inclusive um abraço para ele, né? Me ajudou muito nesse aspecto aí. O pai dele se chama Parreiras e era bombeiro, já está aposentado hoje, era bombeiro. Naquela época, a Polícia Militar e o bombeiro era uma instituição só, né? Era uma gestão só das duas forças. E aí a gente batendo uma bolinha no final de tarde, falou, amanhã eu vou lá fazer inscrição para o concurso de bombeiro. Meu pai falou que abriu o concurso e tal. E eu, vão comigo, vão fazer e tal. Eu falei, então tá, né? Aí passou, eu não fui. Ele foi lá, fez o concurso, passou uma semana, ele me cobrou. Falou, eu fiz lá o concurso, já estou estudando, você não vai fazer não? Entra também para a gente entrar junto e tal. Aí eu falei, tudo bem. Aí, poxa, eu não tinha nem o dinheiro de pagar a inscrição do concurso. Mas aí eu lembro que eu pedi minha mãe, na época foi R$ 5,74. Eu lembro. Sério. Quem quiser pesquisar na época, o concurso da PM em 96 vai ver lá que a taxa era esse valor mesmo. E aí cheguei, fazia na lotérica, né, a inscrição. Aí eu cheguei, a moça falou assim, não, a inscrição para o bombeiro acabou sexta-feira passada. Aí eu, nossa, mas abriu da polícia. Olha eu falei, só. Então, tudo bem, então é o mesmo valor? É o mesmo valor. Então fiz. E aí fiz a inscrição e eu sempre eu sou muito dedicado. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu abro mão de outras coisas para poder me dedicar ali. Então, a gente tinha uma rotina lá no bairro, né? Toda tarde a gente jogava futebol, ou jogava uma peteca lá na rua e tal. Então, eu fiquei 2 meses em casa estudando. Porque eu também, além de não ter dinheiro para pagar um cursinho, eu não gostava, eu não conseguia me ver aprendendo muito para estudar para um concurso com muitas pessoas, né? Eu gosto mais de estudar no silêncio, né? Na minha tranquilidade ali, no meu ritmo. Então, fiquei 2 meses estudando, 2 meses mesmo, não saía para brincar, não saía para fazer nada. E aí fiz o concurso da PM, eu fui o 12º colocado, geral, né? Falei, me saí bem. E sofri lá no curso, na época eram 9 meses, né? 9 meses. E no final do curso eu fui o segundo colocado. Olha só. Perdi por 0,25. Esse 0,25 me acompanha hoje. Você é o homem dos números, né? Mas é mesmo. Meu amigo Rogério Gobo ficou na minha frente lá, era da minha turma também. Mas mereceu, né? A gente ficava, mas naquela época era saudável, né? Disputar. A gente ficava disputando os 10 na prova lá. Mas me apaixonei pela profissão, né? E me formei em 97, e aí trabalhei 2 anos aqui na região do Teresópolis. Na época, era uma das maiores comunidades que a gente tem aqui em Betim. Sim. E tal. Então, trabalhei ali por 2 anos,
Depois tive a oportunidade de fazer um curso de agente de busca, que era um curso que a gente precisava ter para trabalhar no serviço de inteligência da PM. Fiz o curso lá em Belo Horizonte e aí trabalhei no serviço de inteligência durante 4 anos. Trabalhei ali durante 4 anos. Mas sempre fui muito combativo, né? Eu entrei numa época que a polícia passava por algumas transições, né? Era a desvalorização, até a valorização salarial, e o enfrentamento da criminalidade também era mais frequente. Então, eu sempre gostei disso. E aí, quando o meu batalhão de companhia se transformou para batalhão, que é o 33º Batalhão, que é um dos batalhões aqui de Betim, foi criada a Companhia Tático Móvel, eu fui para lá e trabalhei por 10 anos lá. Fiquei 10 anos ali. E nesse período a gente ia para São Paulo, ia para o Rio, né? A gente corria atrás de alguns patrocínios aí, ia fazer curso fora para poder se aprimorar. E para mim foram assim experiências maravilhosas. Em 2006, finalzinho de 2006, eu fui para Brasília, eu fiz o curso lá da Força Nacional, estudei lá fiz o curso lá na Escola Nacional de Polícia Federal, lá em Lusiânia, e aí passei no treinamento lá da Força Nacional e servi na Força durante 10 anos, né? Do finalzinho de 2006 até 2016, nas Olimpíadas. Bacana. Então, assim, viajei muito pelo Brasil, né, à disposição do Senasp, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, passei um período de 1 ano e 2 meses em Roraima, né, trabalhei 8 meses dentro da Reserva Raposa Serra do Sol. Aí, em 2009, fui para o Fórum Mundial do Meio Ambiente lá no Pará, trabalhei lá, conheci pessoas de outras nacionalidades, né? Fiz escolta de dignatários lá, para mim foi uma experiência muito bacana. Depois passei um período também de 2 meses em Tabatinga, que é uma cidade que fica dentro do Amazonas, né? A gente desembarca lá em Manaus e roda não, né? Navega 2 dias de balsa para chegar em Tabatinga. Então fiquei lá por 2 meses, também lá com o grupamento de selva, tive uma experiência muito boa. Fui para o Paraná, trabalhei em Catanduvas na Penitenciária Federal de Segurança Máxima lá, trabalhei lá por 1 ano também, fiquei lá 1 ano. E trabalhei em Foz do Iguaçu, trabalhei no Mato Grosso, trabalhei no Rio em 2 oportunidades, que foi em 2010, quando teve o desabamento lá nas regiões de Serra. Eu fiquei em Petrópolis e fiquei em Teresópolis por 2 meses, ficamos lá fazendo uma ajuda humanitária lá para as comunidades lá. E depois, em 2016, né, que eu fui para participar das Olimpíadas, participei lá, fiquei de julho até novembro. E aí, né, a gente já estava preparando para se casar, minha esposa ficou grávida, aí eu falei, não, agora chegou no meu... facho, né? Porque para servir na força é maravilhoso, mas você tem que ir, você fica 1 ano fora, né, vem em casa de 2 em 2 meses, quando muito, então ia ser um período muito complexo para ela ficar longe, né? E ela trabalha aqui em Betim, é funcionária pública municipal aqui também, então falei, não, agora já deu, né, 10 anos, né? Mas quando voltei, também passei um período de 7 anos na Companhia de Missões Especiais lá em Contagem, trabalhei lá no GE, e depois retornei aqui para Betim, para minha origem, né? Hoje eu sou 3º sargento da Polícia Militar, trabalho na seção de armamento e tiro aqui, que eu gosto muito de trabalhar com armamento, com munição, treinamento, então estou dentro da minha área, tem 2 anos que eu estou na área administrativa, e fazendo aí, dia 1º de outubro, eu faço 29 anos de polícia. Uau, olha só. Caminhando. Não, e dentro desse Brasilzão que você circulou, você viu várias realidades, se, né, deparou com muitas coisas. E o que você tira de lição, no sentido assim, dos desafios que você teve que enfrentar, né? Sim. Olha, a nossa vida, na realidade, ela é feita de desafios mesmo. Puramente. Né? Puramente, porque a gente vence um obstáculo hoje, amanhã a gente já está querendo superar outros e tal. Mas, assim, no aspecto profissional, como era algo assim, que eu gostava muito, eu me sentia muito realizado. Né? E aqui em Minas mesmo, eu sou o militar que mais tempo serviu à Força, né, nesse período. Assim. Então, eu acho que eu fui muito reconhecido, né, por esse trabalho que eu fiz fora, conheci outros países ali, trabalhei em limite de fronteira. Então, para mim, foi assim, uma experiência excepcional, né, profissionalmente falando. Eu acho que eu fui bem abençoado nesse aspecto aí. Né? Mas eu sempre gostei. Para mim, os desafios, eles vinham e a gente... Né, eu sempre conseguia superar. De uma forma ou outra, a gente superava ali. E aí a gente se sente...
realizado, a gente se sente fortalecido e aí a gente vai caminhando. A vida, para mim, a vida é isso, né? A vida é um livro mesmo que a gente vai escrevendo uma página de cada vez e superando as dificuldades quando elas vêm. E tenho me dado bem até então, né? Espero que continue assim por um bom tempo, graças a Deus. E as recompensas? Já que você fala, estou num lugar que eu gosto, né? Estou numa profissão que eu me realizo. Isso. Quais são essas recompensas também para as pessoas que estão nos assistindo saber assim, olha, policial militar tem sim os seus dias de desafio, mas as recompensas vêm. Tem os dias de glória também, né? Não, é assim, fica até, acho que até um conselho para quem pensa em entrar na polícia, no bombeiro e tal. Você tem que gostar. A primeira coisa, você tem que ter, você não pode vir por vir, né? Porque a pessoa tem que ter algum objetivo, não pode ser só o salário, né? Porque você está dedicando sua vida ali para outras pessoas, para uma atividade, né? A sua expectativa de vida ela pode mudar muito dentro da polícia, né? Infelizmente, né? Mas é uma realidade nossa, né? Tem que ser considerado. Isso, é uma atividade, ela é muito complexa mesmo. Então, eu falo por experiência própria, eu nunca me frustrei na PM, né? Eu sempre dei o meu melhor, mas fazendo aquilo que eu gosto, né? Então, para mim, eu não via muita dificuldade. Né? Eu sempre gostei dos treinamentos, né? Para mim, quanto pior, estava melhor. Então, sinceramente, sempre foi bom. Mas porque eu me dediquei a uma área de especializada, né? Então, a criminalidade violenta, o treinamento ele é mais específico, o armamento ele é mais trabalhado, a sua vivência é um pouco diferente. Mas isso passa com o tempo, né? Então, eu fui vivendo etapas, né, na PM também, na minha vida profissional. Então, soldado, cabo, até o meu curso de formação de sargento, sempre foi assim, muito, muito combativo. E era bom, né? É bom você entrar numa ocorrência e se sobressair, né? E saber que o seu trabalho ali é reconhecido, você ajuda muitas pessoas, isso é bom, né? Sim. Você recupera um bem, né? Um patrimônio de alguém que talvez para algum não tem muito valor, mas a pessoa só tem aquilo, né? E são coisas que a gente tem que aprender a filtrar dentro da polícia e trabalhar bastante para a gente poder ter esse retorno, né? Porque na verdade o retorno ele é muito pessoal, né? Verdade. A gente não vai ter É lógico que os nossos comandantes, as pessoas que estão à frente ali na gestão, reconhecem o seu valor, o seu trabalho ali. Mas de nada vale se você não vê fruto naquilo que você colheu ali, né? Então, a primeira coisa é você não se frustrar com o que você faz. Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, né? E o pão de cada dia, o salário ali, você tem que fazer uma boa gestão, né? A gente nunca ganha o suficiente para poder colocar a vida da gente em risco, né? Nunca vai ser o suficiente. Não tem valor, na verdade, né? Não é? Você tem que ver alguma coisa que vá te trazer um prazer naquilo que você faz. Então, eu sempre busquei por esse lado, né? Trabalhar o meu psicológico dentro desse aspecto aí, para mim não me sentir frustrado depois. Agora, Erlen, tem alguma história, acredito que várias, mas tem uma que te marcou muito nesse tempo seu enquanto policial militar, que você fala assim, poxa, isso aqui eu vou lembrar sempre. Tem boas passagens, sim, né? Tem boas passagens, algumas boas e outras ruins, né? Eu já perdi companheiros do meu curso de formação e a gente cresce. Eu falo que a gente no curso de formação é uma família, né? Que você convive naquela época e hoje também, né? Hoje você vai para a academia de polícia, você vai para um curso de formação de oficiais, por exemplo, você fica lá 3 anos, né? Você tem que estar ali no dia a dia. Então, tiveram assim várias situações em que foram muito boas, outras muito muito ruins, né? Já perdi companheiros em combate, mas já combati muito também. Mas sempre tem coisas boas. Cada vez que você vai numa ocorrência, né, policial, que você vai fazer uma intervenção ou gerenciar uma crise ali, você se sobressai, para a gente é uma história, aquilo ali fica marcado. Mas tem algumas, né, que eu me lembro bem, em 98 ou 2000, se não foi no ano 2000, alguns criminosos lá na região do Teresópolis, né, estavam fugindo de uma guarnição da Polícia Civil e a gente trabalhava naquela área também, fomos dar apoio e nessa ocasião
um cidadão foi preso e o outro fugiu, conseguiu entrar no barracão e pegou 2 crianças lá de reféns. E aí foram horas, né, tentando convencer a soltar a criança, poder se entregar e tudo. E ele tinha sido baleado nessa ocasião e a gente ficou com receio, né, de estar perdendo sangue ali, né, não vai estar respondendo muito aos reflexos, podia acontecer alguma coisa com a criança. E, na época, a unidade de saúde do Teresópolis, ela ficava onde era a maternidade hoje ali. Aí tivemos a ideia de ir lá e pedir uma roupa de médico emprestado. Aí eu fui vestir de médico nesse dia, né? Tirei a farda e fui vestir de médico. Vesti de médico, pedi emprestado um estetoscópio, coloquei no pescoço, né? Para poder tentar fazer um atendimento lá para o cidadão infrator lá. Graças a Deus, né, no final das contas deu tudo certo, né, e a gente conseguiu resgatar a criança lá. Na época ela tinha 3 anos e passou um tempo, a mãe dela era pessoas muito simples, né, mas escreveu uma cartinha e deixou lá no batalhão, na minha unidade lá, que eles me entregaram. Isso me marcou bastante. A carta está guardada até hoje lá. Ai, tinha que ter trazido. Tá igual aquelas certidões de nascimento antiga, né? Você dobra um monte, você abre, você até com cuidado para não rasgar. Verdade. E mandou uma fotozinha dela, né? Da menina lá. Então, isso aí me marcou bastante. Mas tiveram várias outras ocasiões, né? Eu já, na época que eu trabalhei aqui no Tático Móvel, várias ocorrências, né? Que a gente fez intervenção e se sobressaiu. Até 2018, a maior apreensão de drogas no 2º Batalhão de Policiamento Especializado, onde eu trabalhei, era da minha guarnição, foram quase meia tonelada. Uau. Trabalhando assim, eu sempre gostei, a gente sempre foi bem sucedido nesse aspecto, né? Então, assim, a vida toda tivemos coisas boas, né? Coisas ruins, e o que é bom sempre fica guardado na mente da gente, assim, certeza. Isso aí nos faz bem. É, isso mesmo. E para quem está te assistindo, né, e quer seguir a carreira de policial militar, o que você diria assim? Olha, você precisa ter isso, pense nisso, aqui é vida real. Você já falou a premissa toda aí, né? Aqui é vida real. É a vida real. É difícil, né? É difícil. Hoje vamos falar assim, o cidadão comum, né, o jovem que quer entrar na polícia, se for no curso de formação de oficiais, tem que ter o bacharelado em Direito, né, para poder fazer o curso de oficiais, e qualquer curso superior em outra área para poder fazer o curso de soldado, né? Então, o primeiro passo é gostar mesmo. Aqui, a realidade é que a polícia não é um local para aquela pessoa que gosta de variar os concursos. Entendeu? Entendi. Realmente, para poder ser feliz na instituição, você tem que gostar mesmo, né? Ser interessado por essa dinâmica, né? de gestão pública, né? De segurança pública, tem que estar imbuído nessa área aí para poder trabalhar bem, porque a gente se frustra muito, né? Hoje em dia é muito complicado você falar de criminalidade ou do combate à criminalidade, né? Tem toda uma questão legal também, jurisprudência, nossas leis. Então, a pessoa tem que preparar o espírito aí para trabalhar muito, trabalhar bem e o resultado, né, não frustrar lá no final. Mas vale muito a pena. Para quem gosta, eu sou apaixonado pela profissão, né? Gosto, mas gosto muito mesmo. E quando chegar no meu prazo de validade ali, eu vou levar boas histórias para casa e vai ser bom. Isso aí vai ter boas recordações. Legal. Eu dei uma stalkeada no seu Instagram, né? O jornalista faz isso, né? Quer conhecer a pessoa melhor, o entrevistado, a gente vai lá e hoje está mais fácil, né? Hoje está. Eu percebi também que você participa de ações sociais e você contou que a sua mãe era asocial. Tem uma relação aí? Como é que é isso? Não, na verdade sim. Igual eu falei, eu venho de uma família, né, simples, né, de vida simples, de hábitos simples, mas minha mãe sempre foi muito caridosa, né? Então, quando a gente mudou pro Romero Gil, por exemplo, todo final de semana ela gostava de fazer bolos, roscas e tal. E no início era pra gente, né? A gente ficava contando aí a semana, pra chegar ao final de semana ela fazia os quitutes dela pra gente lá. Mas aí ela começou a fazer para mais, então as pessoas chegavam lá, às vezes ela estava fazendo, aí leva essa aqui para você. Aí virou hábito, né? Ela fazia as roscas ali no
os finais de semana, aí fazia 10, depois 20, depois 30, depois o quanto ela tivesse ali de condições de fazer, e aí levava para as pessoas, doava e acompanhava as pessoas para fazer uma consulta. Então minha mãe, ela sempre foi muito, as portas lá em casa ficavam abertas assim, sabe? Então quando ela faleceu assim, todo mundo do bairro ficou assim super sentido, porque todo mundo conhecia ela, né? E foi uma época assim bem difícil, porque quando a gente descobriu que ela começou a fazer alguns exames e descobriu que estava com câncer, eu estava no Paraná. E a minha vinda em casa era de 2 em 2 meses, né, e tudo. Mas eu tinha uma relação muito boa, né, por conta da minha atividade, então eu consegui, né, conversar ali. Praticamente todo mês eu vim em casa. Fazia algumas dobras lá e no final de semana eu saía de lá na sexta, na segunda-feira eu ia embora. E aí fui acompanhando, né? Eu acho que para mim que sempre fui e sou, né, muito ligado com ela, era muito difícil, mas era uma situação mais fácil que a das minhas irmãs que estavam todo dia ali com ela. Porque eu acompanhava, né? Cada vez que eu vinha eu tinha uma visão, né? Então era muito triste às vezes chegar e um mês ela estava super bem, no outro mês já não estava muito legal, aí no outro estava, né, esperançosa. E até que quando eu vim da última vez, assim, quando eu cheguei, eu lembro que ela estava deitada no quarto assim, e não teve nem força para levantar para É difícil mesmo. Sim. Então não teve nem força para levantar para me dar um abraço. Então eu abracei ela ali e senti que aquilo ali era o final mesmo, sabe? E a gente sempre foi muito crente mesmo, né? A gente é católico, mas ser crente é crer, né? Então a gente sempre acreditou muito em Deus, mas chegou naquele ponto ali e eu vi que não tinha jeito mais. Então parece que eu vim mesmo para me despedir. Então eu cheguei no dia 6 de abril, aí coloquei ela no carro, fomos dar uma volta, e ela estava com muita falta de ar nesse dia, aí a gente deu uma volta, já parei com ela no hospital, e ali ela foi para o quarto, e aí eu fiquei com ela lá, fiquei dia 6, fiquei dia 7, e aí no dia 8 de abril de 2011, de manhã ela começou a chamar o meu cunhado na época, meu pai, conversar um pouquinho, isso na parte da manhã, né? E já, né, falei, pô, tem alguma coisa estranha, hoje não tá normal, né? Então, conversou muito com meu pai, porque era só os dois, né, dentro de casa. Conversou muito com meu cunhado, que também tinha ela igual uma mãe e tal. E aí ficamos eu e minhas 2 irmãs, né, na parte da tarde. E aí ela já estava no oxigênio, estava tomando morfina, porque sentia muitas dores e tal. E quando chegou assim perto das 6 horas da tarde, estava uma iluminação normal do quarto lá. E eu tinha sentei na maca, coloquei ela no meu colo, minha irmã mais nova ficou fazendo uma massagem nos pés, a minha irmã do meio ficou com a toalhinha, né, molhando a toalha, passando ela, e a gente conversando ali. Aí ela falou assim, filho, você podia pedir para desligar a luz, essa luz está me incomodando. Aí eu olhei e falei, pô, mas a luz estava só uma luz fraquinha, né? Aí mesmo assim fui lá, abaixei ela assim, no máximo, ficou só uma penumbrazinha. Aí passou mais um tempinho, ela falou assim, nossa, filho, por favor, pede para desligar a luz, porque essa luz está machucando muito meu olho. Aí eu já senti que não era nada, não tinha luz no quarto, né? Aí eu falei, não, mãe, eu acho que é Deus abrindo a porta para a senhora poder ir descansar, né? E acho que chegou, né, para a senhora não ficar sofrendo assim. Ela colocou a cabeça assim no meu peito e o aparelhinho só fez pam, foi, né? Aí tinha uma enfermeira dentro do quarto lá com a gente, ela assim, ficou abismada na hora, falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí minhas irmãs começaram a chorar, querer colocar o oxigênio, eu falei, não, deixa ela descansar, porque não tava legal. Minha mãe já estava assim, bem magrinha, muito debilitada, sabe? E ela sempre foi muito linda. E então nesse dia ela foi, e aí foi um período assim muito muito difícil. Eu ainda voltei para a força depois, tirei o meu luto ali de uma semana, voltei, fiquei mais 6 meses, mas já não estava aguentando mais. Aí vim para casa, e aí no outro ano
falei, pô, tá chegando o aniversário do desencarne da minha mãe, e aquele vazio tremendo e tal. Pensei, né? Falei, poxa, ela gostava tanto de ajudar as pessoas, eu não vou sair comprando pão, e eu também não sei fazer pão, não sei fazer rosca, não sei fazer bolo, né? Vou tentar ajudar alguém, né? Ver o que eu faço e tal. E aí comecei a pesquisar e achei interessante o trabalho lá no Hospital da Baleia com as crianças, né? Tem a ala 6 lá, ela trata só de crianças. Aí pesquisei, tinha muitas fotos, né? Na Semana das Crianças as pessoas vão para lá fazer a filantropia. Falei, pô, achei legal, falei, bacana. Aí fui na loja ali no centro, comprei umas 4 sacolas, enchi de brinquedo e tal. Falei, vou lá. Mas cheguei, e aí cheguei Tinha muita gente, porque lá realmente fica muito... Tem muito voluntário lá, e eu acho isso bacana demais e tal. Mas fui lá no assistente social, perguntei como é que funcionava e tal. Aí ele falou comigo, ó, o pessoal gosta de vinho, é maravilhoso, as crianças gostam demais, é um incentivo e tal. Só que tem um porém. Vai entrar lá, não pode chorar, não pode ser, né? Emotivo. Não pode, né? Você não pode mudar muito seu olhar, porque você tem que entender que elas estão tratando. Aí eu falei, pô, então... Aí eu falei, não vou nem subir. Aí pedi para ele entregar, falei, não, entrega para mim da maneira que você achar melhor e tal, e fui embora. Mas aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, poxa, eu não fiz um trabalho legal, né? Não teve significado para mim, né? Só gastei o dinheiro ali, foi bacana, né? Mas comprei os presentes, não sei quem recebeu, não sei se gostou. O ano que vem eu vou tentar. Aí no outro ano eu fui, aí já subi, né? E me emocionei, mas aí eu saí fui lá para o corredor, fiquei lá e tal, vendo as outras pessoas. E é muito bacana, porque você vê as crianças ali no tratamento, né, tentando ser forte, os pais também tentando ser forte, aí chega muita gente, o pessoal faz brincadeira, e toca música, e toca violão, e conta piada, e dá presente. Então aquilo ali, comecei a gostar daquilo, né? E a partir daí, todo ano eu comecei, né? Comecei a me enturmar. E até que em 2012 a TV Alterosa me fez contato comigo, porque eu já levava psicólogo, já levava assistente social. Olha aí só. fiz contato com o pessoal, o Thiago lá do grupo Amigos do Amor, que todo final de ano vão para lá fazer apresentação, aí já iam comigo e tal. E aí acompanharam, fizeram um trabalho, né, de uma reportagem a respeito desse trabalho, me acompanharam da minha casa até no hospital, como que a gente fazia a entrega e tal. E muita gente não sabia. Aí o pessoal, pô, mas você faz um trabalho desse, você não divulga, você não posta e tal. Eu falei, gente, não é nada que é para se mostrar. Não é o foco, não né? O foco não é esse, né? Colocar em rede social, colocar foto, não tem muito a ver comigo isso não. Mas é um trabalho que eu faço até hoje, eu acho muito bacana. Para mim, renova minhas energias, né, quando eu vou lá, porque agora a gente vai no mês de outubro, que é a Semana da Criança. Eu gosto de ir na última semana, que é quando está mais tranquilo, porque no início está sempre muito movimentado. E eu gosto de ter um tempo maior com elas ali, me faz bem. E aí começamos a prestar atenção em outras entidades também, né, mandar cestas básicas. Bacana. E ver o que as pessoas estavam, né, procurando ali. A gente começou a tentar entender isso e ajudar. E a partir daí é um trabalho que eu faço até hoje, me faz bem. E acabou que a gente juntou também com o pessoal do escritório desse meu amigo que formou comigo na faculdade. E aí a gente abre o escritório também uma vez por mês para atender as comunidades, as pessoas que não têm condição de pagar um advogado e tal, para poder dar um direcionamento jurídico e tudo. E foi bom. E eu acho que a gente tem... Acho que o ser humano, se ele não conseguir ajudar uma outra pessoa no curso de vida dele ali, vai faltar alguma coisa lá no final. Especialmente quando você faz para você, né? Talvez você te dou um presente, que você está num momento de fragilidade ali, talvez não, a pessoa me ajudou. Não, você, a pessoa que ajudou a gente, né? Então eu trouxe muito disso da minha mãe para dentro de mim, né? Para a gente poder trabalhar. E eu acho que foi uma forma que eu encontrei também de todo ano sentir ela ali um pouquinho comigo e tal, porque a gente ia muito à igreja, né? E eu me afastei disso, porque não é que não me faz bem. Mas, por exemplo, todos os domingos que eu estava em casa, 19 horas, a gente ia lá para a igreja Nossa Senhora do Carmo assistir a missa. Então a gente contava o quarto banco da direita, do início do altar para trás, era onde a gente sentava.
E aí fui algumas vezes sozinho e aquilo ali não tava legal, né? Você, pô, não é aqui que... Não é essa lembrança que eu quero. Então, eu acho que eu guardei dela o melhor, né? Que é poder ajudar, poder buscar... fazer a diferença na vida de alguém ali, para mim, isso aí me ajuda bastante. Isso aí é bom para mim. E com certeza ela tá vendo isso e falando, não, meu com certeza, filho. eu creio muito nisso. Né? Com certeza. Pois é, e qual a importância, né, de trazer a gente se envolver com as ações sociais, né? Acho que é bacana você falar disso também, porque você já deu aí alguns exemplos daquilo que você faz, mas você recebe muito mais, Sim, né? E isso. você cresce com isso. Então, assim, as pessoas que às vezes ficam ali, que acham muito bonito, mas não descola do sofá para poder pôr em prática, exatamente. né? Eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida. Eu acho que quem tem vontade de fazer e ainda não fez, se fizer uma vez e se sentir bem, vai fazer sempre, né? Então, eu acho que a diferença é isso, né? A inércia vai deixar a gente parado para sempre, né? Você gostar, não acha bacana fazer e tal, mas você não ajuda, você não contribui, fica só no gostar, você está muito limitado, né? Mas se você começa a agir mesmo, se voluntariar, porque é difícil, né? Eu entendo que a filantropia ela é muito complexa, principalmente quando talvez você não tenha o poder aquisitivo que você queria para poder ajudar, porque é um círculo vicioso também. Imagina. Né? Se você ajuda 5 pessoas hoje, ano que vem você já quer ajudar 10, no outro ano 100. Só vai crescer. E aí você tem que buscar meios, né, de atender. Então você tem que recorrer a outras pessoas. Né? E eu cheguei no ponto que, né, eu fiz fiz amizades, né? A gente trouxe outras pessoas para participarem, para contribuir, para ajudar, e aí facilitou bastante. Então, acho que isso aí é o ponto de partida mesmo. Então, hoje eu trabalho com, né, não falo que é um trabalho, mas eu continuo com esse tipo de ação. Tem essa ação que a gente faz também lá no escritório de advocacia. Por conta do curso de gestão pública, eu também montei um banco de empregos que eu divulgo nas redes sociais. Então, eu tenho contato com as empresas, comércios. Às vezes, as pessoas já criaram um certo vínculo comigo e aí me mandam, olha, estou com vaga disso e tal, me ajuda a procurar e tal. Ano passado, eu fiz a seleção, né, de todos os colaboradores da segunda unidade do supermercado Arrastão aqui em Betim. Olha só. Foram 20 pessoas. Então, né, a gente vai procurando contribuir dessa forma. E isso aí eu acho que é muito bom e é prazeroso. É prazeroso, para mim isso é bom. Olha só. E agora nós vamos falar de política, porque sua história ligada ali, né? Mãe, ação social, pai também foi político. Quando é que você começa a entrar na política? Por que você vai para a política? É por isso que eu falei que eu puxei um pouquinho de cada, né? É verdade. O lado social da mãe, o lado mais politizado do meu pai. Sim. Então, a gente faz política todo dia, né? Eu acho que eu comecei a fazer política em 96, quando eu entrei na polícia, porque você gerencia crise, né? Fazer política, né? O parlar, né? Você tá na nossa essência, né? Tá no DNA do ser humano. Você tem que uns exploram mais, outros menos, né? Mas o que acontece? Em 2017 eu assumi a presidência da entidade, uma associação militar chamava AMEN na época, e participei junto com os diretores ali. E a gente era muito ativo, né? Nessa área de buscar valorização da polícia militar, dos policiais, buscar direitos e tal. Então, eu estava muito atuante nessa época, mas não pensava em trabalhar efetivamente na política, não. Só que em 2018, com aquela avalanche que surgiu, né, com a direita e tal, e aquilo ali tomou conta, e o pessoal falou, não, nós temos que buscar outras pessoas para poder, né, galgar esse espaço político também, ser um cara interessante para a gente poder lançar o nome e tal, vamos te lançar aí a deputado, vamos ver como é que vai ser e tal. Falei, gente, mas deputado, eu nunca fui nem presidente de associação de bairro, né? Estou aqui, né? Tô passando aqui pela presidência de uma entidade de classe, mas vamos lá, vamos fazer essa experiência e tal. E aí eu me filiei no PL na época, né? Saí candidato a deputado federal, eu tive 5.519 votos na época e tal, achei uma votação, assim, para quem não tinha trabalhado com política ainda, achei uma votação expressiva, né? Fui bem votado aqui na minha cidade, aqui em Betim, e eu não tinha trabalhado a política aqui em Betim. Falei, pô, tem um ponto de partida. Aí comecei a gostar, né? Comecei a achar, assim, bem atrativo mesmo, e a partir daí comecei a me despertar mesmo para esse lado político e tal. Em 2020 eu saí candidato a vereador aqui na cidade de Betim.
fiquei como suplente, né? Então, acho que para mim foi um aprendizado, né? Isso para mim serviu como base, poder também melhorar, estudar mais a respeito da política, descobrir qual que era o meu direcionamento, né? Para eu poder, né, me enraizar dentro dele ali, para eu poder fazer defesa também da minha ideia, da minha ideologia. E então, partiu disso, né? Partiu de uma experiência e hoje é uma coisa que está bem viva na minha atividade, no meu dia a dia. Eu penso em trabalhar com a política, né? Dentro aqui da minha cidade, né? Betim é uma cidade de quase 500 mil de habitantes, né? Sim. Nós temos, né, um legislativo municipal com 23 cadeiras. Acho que a gente pode contribuir muito, né, para isso, né, dentro da nossa formação, das nossas ideias, e implementar também essa ideia, porque a minha ideia, falando dentro do contexto político, ela tá muito ligada, atrelada ao social, mas ela está totalmente desligada do assistencialismo, sabe? É por isso que eu trabalho com um banco de emprego e tal, porque é muito fácil. Talvez você tira do seu orçamento, você compra uma cesta básica, você compra, né, uma caixa de leite, você faz uma ação social dentro da sua regional ali, da sua região, você atende aquela pessoa ali. Mas quão melhor é você dar uma oportunidade de trabalho para a pessoa, reinserir a pessoa no ambiente de trabalho, né, né, colocar a pessoa mesmo para produzir, e aí ela traz dignidade para a família, e ela começa a pensar em crescer, em estudar. Então eu tenho muito esse foco, né? Eu acho que a gente ainda pensa muito pequeno, né? Quando a gente vai falar de política, e a gente quer transformar o mundo e não muda a si mesmo, não começa da gente, né? Não é? Ter uma boa educação, né? Conhecer mais mesmo a respeito da política, levar a política para dentro das escolas, do centro de formação, colocar na cabeça do jovem o que é, a importância que ele tem no contexto e tal. Então eu sou um visionário mesmo nesse aspecto, e eu acho que, né, se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar muito para poder se estabelecer dentro disso aí e trazer boas ideias para contribuir aqui na cidade, aqui, se Deus quiser. Então, assim, vamos aproveitar que esse é um ano eleitoral, né? Deixa o seu verdade. recado aí para os eleitores, que tipo de político que a gente tem que buscar para representar a gente. Isso, eu acho que não só aqui em Betim, mas eu acho de maneira geral, e a gente vê que depois dessa dicotomia de direita e esquerda que a gente vem enfrentando, e eu acho, ao contrário do que muitos falam, acho que tem que ser isso mesmo. E, inclusive, eu acho que o que estraga o debate político hoje em dia, a gente tem um centro, porque o centro é em cima do muro. Eu acho que... porque está na Bíblia, né? A gente não pode ser morno. O centro é morno. É verdade. O centro, se tiver uma direita, ele está com a direita, se tiver uma esquerda, ele está com a esquerda, então ele não tem uma ideologia formada, né? Ele tem um balcão de negócios ali para ele poder se alinhar ao governo da situação. Isso aí não é interessante para a democracia, isso não é bom, né? E quando a gente volta os olhares para dentro do nosso município, a gente vê que está sendo mais fácil trabalhar isso, né? Ou você é de um lado ou de outro, mas de uma forma mais respeitosa, em que a gente pode sentar para um debate, buscar, né, resolver problemas, trazer soluções, procurar fazer a cidade crescer. Então, eu acho que o o eleitor deve pensar na importância que ele tem nesse contexto político, né? E eu acho que a gente não pode agir de maneira de ser centro, né? Ou eu vou para aquele lado que me dá mais prerrogativa, ou que vai me favorecer de alguma forma. Não, eu acho que você tem que estudar o seu candidato, né? E agora a gente está no período de pré-campanha, então nós temos vários pré-candidatos aí, então é hora, né, de buscar as ferramentas que se tem, né? Você vai nas próprias redes sociais, você consegue formar, né, um perfil do seu pretenso candidato ali, né, daquele candidato de momento ali, o que ele é, o que ele faz, o que já fez, qual que é a ideologia dele, se a gente se identifica ou não, né? E o mais importante é chegar no dia e não se vender por promessas, né? Ou por migalhas, não é verdade? Então, assim, eu falo assim, olha, a gente tem que pensar, porque no dia da eleição, depois da eleição, o gás que ganhou vai durar 30 dias, você vai ficar sem depois, né? O dinheirinho que você ganhou ali também, você já gastou ele no dia, já foi embora, e vai ficar aí aquela amargura de você ficar, né, falando, meu bairro não cresceu, né, o comércio não chegou, não melhorou, a criminalidade está alta, como é que nós vamos fazer? Sendo que você poderia ter contribuído de maneira bem objetiva para melhorar o meio que você vive, né? E a gente é o meio, né? O ser humano é o meio que ele vive, né? Se você tem um meio degradado, você vai crescer uma péssima pessoa, né? Um cidadão deformado, né? Mas se você contribui para o seu meio, né? Se você quer um ambiente escolar saudável, né? Com uma boa educação,
uma boa formação. Eu acho que chegar lá no final você vai ser um ser humano melhor, um cidadão melhor, e a sua cidade vai receber o melhor de você e também vai te oferecer o melhor dela. Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Escolher bem e não se vender no dia da eleição, que eu acho que vai dar tudo certo. Tá certo. Agora bebe um gole de água aí, porque a gente vai para as nossas perguntas ping-pong. Sim. Vou te falar e o que vier na sua cabeça, você responde uma palavra. Vamos Beleza? lá? Vamos lá. Uma comida preferida? Frango com quiabo. Um sonho? Ser vereador em Betim. Uma alegria? Chegar em casa e ver minha família e meus filhos felizes. Uma loucura? Ir para o Pantanal pescar sem a esposa saber por uma semana. Oi? Outro episódio. Nos dias de folga, eu? Gosto de ficar em casa assistindo televisão. Um aprendizado? Buscar ser melhor a cada dia, estudar sempre, né, e se aprimorar sempre para poder ser uma pessoa melhor. Uma decepção? Não ter tido aproveitado a minha mãe por mais tempo. Um talento? Eu gosto de gerenciar crises, ter boas relações com as pessoas, acho que isso é bom. Gosto de falar. Um defeito? Sou muito incisivo nas minhas posições. Uma qualidade? Sou bem aberto para boas propostas. Uma frase? Tudo posso naquele que me fortalece. E Erley por Erley? Escolho o melhor, o Erley. Erley, deixa sua mensagem final. Bom, hoje foi um dia especial, né? Confesso que, né, quem estiver assistindo, né, a gente aí vai saber que realmente eu não sabia dessa surpresa. E agradecer a surpresa, uma surpresa muito agradável, né? Uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Né? Obrigado por essa oportunidade. Falar um pouquinho de mim, né? Isso aí é sempre bom. E é bom também, né, ter me causado essa sensação de estar do outro lado, né, sendo entrevistado, sendo questionado, falar um pouquinho de si, da vida. Eu acho que isso é bom, né? Isso traz naturalidade para a gente poder conversar, estreita os laços, aí foi muito importante para mim, né? Espero que tenhamos outras oportunidades, né, de bater Com um certeza. papo. Eu espero que você volte depois para poder te entrevistar, né, saber de você, da sua vida. Ok, Para a vamos gente poder combinar. estreitar. E é só agradecer mesmo, agradecer a todos, né, que nos acompanharam aí durante essa entrevista. Acho que foi muito bacana, né? Não vou me desculpar pelos momentos de emoção, não, porque isso faz parte do ser humano. Jamais. É bom. E quem me achava muito bravo sabe que eu tenho o meu lado sensível também, né? Sim. E agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a Deus, né, para a gente estar aqui hoje com saúde, Com certeza. né, sabendo falar a respeito da nossa vida, sem trauma, sem arrependimentos, né? A não ser aquilo que a gente podia ter feito de melhor, né? Mas a gente está sempre aberto a aprender e faz parte da vida a gente sempre buscar isso, né? Crescer como pessoa, isso aí é muito bom. Então, eu que te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de sentar com você, uma pessoa, né, humana acima de tudo e que tem uma história linda para inspirar muitas outras pessoas, né? Fico feliz. Tomara que, né, seja bom exemplo mesmo para muitos certeza. aí. Né? Eu que agradeço, viu? Eu que te agradeço. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje. E agradeço aos nossos patrocinadores, né, a Casa da Limpeza, Supermercado Arrastão, a LO Advocacia, todos aqueles que estão sempre conosco aqui, nos prestigiando. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.